safado, por que que você não está aqui? Onde você está? Coloque o fone aí, por favor, aí vamos escutar o... Eita, cadê? Vamos lá, Kim, se apresenta pro povo. E por que você não está aqui pessoalmente? Você tá no cativeiro aí? O que que é Eu, isso, cara? me respeita, isso aqui é ó, uma sala aqui em Brasília, Ah, tá? cara, passa uma tinta aí, Por isso velho. que eu não Olha como estou tá. aí. E, bom, cara, você para de ofender seu convidado, por favor? Tá bom, desculpa. Se apresenta pro povo. Sou Kim Kataguiri, deputado federal do Partido Missão, coordenador do Movimento Brasil Livre e inimigo do Vilela e do Vorcar. Vamos começar com o Kim, que ele tem horário aí, né? Madá, Sam, vamos aproveitar o Kim aí, cara, sem puxar sardinha pro teu lado aí. Você acha que a eleição realmente mudou os rumos ou não aconteceu nada? Com os acontecimentos da semana passada em relação ao Flávio e ao que tá acontecendo hoje, esses dias aí? Olha, é difícil não puxar a sardinha fazendo análise desse assunto, porque, sem dúvida nenhuma, essa desmoralização pública do Flávio, né, mostra que nos beneficia, porque a gente sempre falou sobre isso, né, porque a gente organizou manifestações e falou sobre escândalos de Banco Master, e, inclusive, quando teve sessão conjunta do Congresso, né, o Flávio Bolsonaro fez um acordo com o Davi Alcolumbre para que ele pautasse, né, o veto da dosimetria e não colocasse em pauta, em troca diminuísse a pressão em relação à CPMI do Banco Master, tanto que o Flávio não falou absolutamente nada, não cobrou que fosse instalada a CPMI, que é direito de minoria, que está no regimento comum do Congresso, que está na jurisprudência do Supremo. Eu ingressei com mandado de segurança, inclusive, para obrigar o presidente Davi Alcolumbre a cumprir a lei, né, e instalar a CPMI. Foi recentemente aí distribuído para o ministro André Mendonça, e eu tenho alguma esperança de que ele defira o pedido e seja instalada a CPMI. Mas, enfim, tem uma desmoralização pública do Flávio, né? Ao mesmo tempo, o Lula não pode bater com força nesse escândalo, porque você tem o envolvimento do PT da Bahia, né? A amizade já de longa data conhecida, que inclusive nós já falamos aqui, Vilela, quando eu fui aí com o Luiz França, da amizade do Augusto Lima com o Rui Costa e com o Jacques Wagner, né? Os governos petistas na Bahia que impulsionaram e que fizeram com que Augusto Lima ficasse grande o suficiente para ter o Credit Sexta, vender o Credit Sexta em troca de se tornar sócio do Banco Master, e aí uma compra de 15 milhões de reais virou um patrimônio de dezenas de bilhões de reais, né? Então, como o PT da Bahia está diretamente envolvido e como o próprio Lula teve a reunião secreta com o Daniel Vorcaro, chamou o presidente do Banco Central para servir cafezinho para o Daniel Vorcaro, chamou o ministro de Minas e Energia, chamou o ministro da Casa Civil, e ele próprio, Lula, aconselhou, vimos aí recentemente, o Vorcaro a não vender o seu banco para o André Esteves. Lula também não pode falar muito desse escândalo, então, naturalmente, quem pode falar com independência desse escândalo sai beneficiado, que é o caso do Renan Santos, da gente do Partido Missão. Então, você pediu para não puxar a sardinha, mas fazendo análise fria desse caso, não tem como não puxar, porque, de fato, todas essas revelações e mais que estão por surgir beneficiam. Agora, o PT tem um receio de destruir o Flávio cedo demais e de retirarem a candidatura do Flávio, né? Porque quando o Flávio foi escolhido o candidato do PL, o candidato dos bolsonaristas, os petistas comemoraram, né? Falaram, olha, escolheram o pior candidato de todos, né? Os petistas estavam com receio de enfrentar qualquer um dos governadores, né, que tem menos rejeição do que o Flávio. O Flávio é aquele que tem a maior rejeição, que tem o maior telhado de vidro, que tem mais escândalos nas costas, né? O bolsonarismo poderia ir com o Caiado, com o Zema ou com o Tarcísio, que teria bem menos rejeição. Escolher o pior de todos por uma decisão racional política do Bolsonaro, que se qualquer governador fosse o candidato, na eleição o Bolsonaro era absolutamente irrelevante. Se vencesse o governador, ele ia esquecer o Bolsonaro no dia seguinte, porque se o nome para a presidência da República não fosse alguém com sobrenome Bolsonaro, o Bolsonaro perderia completamente seu capital político. Então ele prefere perder a eleição para o PT e manter o PT no poder, mas preservar o seu próprio capital político, do que apoiar um candidato mais viável, mas esvaziar o seu próprio capital político. Vou colocar então os três. Vamos fazer uma mesa aqui, né? Ele comentou sobre a perda e o medo do PT também. Queria saber se vocês concordassem em colocar mais informações, até que você tenha também Sam e Madá.
É só uma coisa que eu andei apurando, que a insatisfação, e o Kim ele tem essa característica de ser um deputado que ele transita ali, consegue ter um trânsito com deputados de esquerda e Sim. de direita ali. A apuração que eu tenho nas últimas horas é que essa história pegou muito mal no bolsonarismo. Que assim, É. a gente não está vendo publicamente o quão, assim, aliados próximos do senador Flávio Bolsonaro estão incomodados principalmente com o fato de que ele não foi claro desde o início de qual era a relação dele com o Vorcaro. Tem também o elemento do Zema, né? Que bateu e a direita não gostou muito, né, Madá? Então, eu achei que o Caiado teve uma reação fraca. O Caiado eu não vi, o que ele falou? Tipo, errado, gente, viu? Mas. Eu achei fraco, É. principalmente porque o Caiado é um homem que tem uma tradição de declarações muito fortes, então contrastou demais. O Zema bateu, depois começaram a ir pra cima do Sim. Novo, ele meio que voltou atrás. Eu vi isso, né? Eu achei. Deve ter falado um monte, né? Pra Então, mas numa campanha ele deveria ter ido até o final com essa história. E o Renan o Renan é na direita o único que se posicionou. Se posicionou, cobrou, e na direita, dentro do bolsonarismo, tá tendo um racha. Agora... Tem gente que já acha que tem que desistir. Já teve um racha, que agora todo mundo já é comunista, né? Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel... Sério? Bárbara Te Atualizei, e não sei quem. Todo mundo que questionou minimamente... está sendo expurgado. E quem está ficando... O que está ficando bolsonarismo raiz é Kim Paim, Alan dos Santos... Que Alan dos Santos também tá brigando. Tá brigando com o jornalista lá também, né? Quem? Tá sabendo? Com o Lacombe. Então, o Lacombe tá expondo ele. Porque assim, eu sempre achei que andar com vagabundo não dá certo. Claro que mais cedo ou mais tarde, o que acontece? Vagabundo, né? Só sabe fazer uma coisa que é vagabundagem. Olha a turma, né, dos caras. Mas assim, mesmo entre quem vota no Bolsonaro, entre quem é... Não sei se quem é bolsonarista, mas quem votou no Bolsonaro, acha alguém se definir como bolsonarista... Fã de político eu sempre desconfio, acho que é mais psicológico do que político. Mas quem vota no Bolsonaro ficou triste. Não esperava, né? Não esperava. E ele teve duas versões, ele negou primeiro. Eu tenho um compilado, hoje eu fiz lá no Antagonista, Narrativas Antagonista, Sei. um compilado que 5 minutos só dele negando, um após o outro. Várias vezes. Mas é isso que eu não entendo, ele já sabia. Já. E não sabia de quando saiu, ele já sabia de antes. Já. E será que a equipe dele não dizia assim, se um dia sair, a gente vai por esse caminho? Não tinha um plano ele de traiu a contas? direita. O Flávio é o maior traidor da história da direita brasileira. E por quê? Porque ele já sabia que o celular do Vorcaro tinha sido levado pela PF quando ele lançou a candidatura dele. Ele lançou a candidatura sabendo que tinha o negócio do celular, que a federal pode vazar, a própria defesa do Vorcaro pode ter isso armazenado numa nuvem. Ele sabia que tinha. Ele não deixou a direita ter uma candidatura competitiva com apoio do Jair Bolsonaro. Lançou a dele sabendo e mentiu para todo mundo lá dentro. Putz, então é isso que tá pegando, então. Isso seria interessante ouvir o Kim como falando. tá repercutindo isso no Congresso, né? Como que tá repercutindo isso? Não, dentro da base bolsonarista, assim, ninguém tem coragem de falar publicamente, porque como o bolsonarismo é uma seita em que se você coloca o pezinho fora para qualquer crítica, mínima crítica que seja, você é destruído politicamente, então assim, em regra, os bolsonaristas, eles dependem 100% para se eleger, para ter relevância, do apoio ao Bolsonaro. E assim, todo bolsonarista que eu conheço tem críticas a fazer ao Bolsonaro. Alguns deles mais, outros menos. Mas nenhum deles faz publicamente, porque o bolsonarismo tem essa característica de seita, de destruir e de tratar como traidor qualquer um que tenha uma crítica pontual, qualquer um que tenha um mínimo de discordância. Inclusive, quando saiu o Partido Missão, um deputado bolsonarista veio falar para mim o seguinte: Kim, eu tô com inveja de vocês. E eu falei, não, por que você está com inveja? Que a gente tem um partido próprio agora, vocês estão dependendo aí do Valdemar? Ele falou, não é nem isso. Estou com inveja de vocês porque vocês não precisam acender uma vela para o Deus Sol toda semana, né? E ele se referindo
ao Bolsonaro, dizendo que qualquer um que se destaca, você não precisa nem criticar o Bolsonaro, mas se você se destaca lá dentro e começa a se tornar uma ameaça, você também é destruído. Então, dentro dos bolsonaristas, todo mundo que eu falo nos bastidores acha que o Flávio está envolvido, acha uma deslealdade o Flávio não ter preparado os próprios aliados para a porrada que veio, acha que a resposta do Flávio foi muito fraca e acha, como o Sam bem colocou, muito ruim que primeiro o Flávio tenha dito que era mentira e depois fosse obrigado a admitir porque foi confrontado ali com as mensagens e que ele, como a Madeleine bem colocou, ele já sabia que a polícia tinha tudo isso e que eventualmente iria vazar, porque ele trocou mensagens com o Vorcado, né? Então, tudo isso causa um mal-estar muito grande no bolsonarismo, que já estava abalado, principalmente a alta cúpula ali do Centrão, que é aliado do Flávio Bolsonaro, já estava muito abalada com a busca e apreensão do Ciro Nogueira e com a eventual prisão do Ciro Nogueira, que é um dos principais líderes do Centrão, é um cara que está aí envolvido em escândalo desde que eu era criança, e agora com esse batom na cueca do Flávio Bolsonaro, e também agora do Eduardo Bolsonaro, com o advogado dele sendo gestor tanto do fundo que administrava o recurso que recebia do Vorcaro, como de outro fundo que comprou a casa que o Eduardo morou, tudo isso foi um baque muito grande e que gera uma insatisfação grande dentro do bolsonarismo. E eu acho que esse silêncio dos bolsonaristas em relação ao Flávio, né, ou passada de pano pública, tem gente que prefere ficar quieto, tem gente que está se posicionando repetindo o discurso do Flávio. Mas eu acho que isso tem prazo de validade. Por quê? Quando o Bolsonaro morrer, não existe mais uma figura... Você está desejando a morte do Bolsonaro. Foi isso que eu entendi, né, Madá? Não. Quando o Bolsonaro morrer. Por que do nada você falou isso? Aproveita que você está aí com 2 jornalistas e peça aulas de interpretação, seu desgraçado. Só quis fazer um corte aqui, desculpa. Só quis fazer um corte. Quem deseja a morte de Bolsonaro, mas ele não deseja. Não. Tá bom, continua. Quando ele morrer... Eu disse, quando o Bolsonaro morrer, da mesma maneira que quando o Lula morrer, o petismo vai entrar em parafuso, mas eu acho que menos do que o bolsonarismo. Quem deseja a morte de Lula e Bolsonaro para Renan ser eleito. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Continua. Aí a Érica Hilton vai vir censurar o seu podcast falando que você está incentivando o discurso de ódio. Não, desculpa. Deixa só o Bolsonaro. Tá. Então... Que aí pode. Aí só o Bolsonaro pode. Então continua. Se falar do Lula aí não. Aí a AGU te censura. Valeu. Continua aqui. Não vou mais interromper. O que eu quero dizer é que quando o Bolsonaro morrer, se o Bolsonaro vivo hoje, você já tem o Eduardo brigando com o Flávio. E Eduardo e Flávio brigando com Michele. Verdade. Carlos brigando com o Eduardo. E cada um deles dizendo que está fazendo a vontade do pai. Imagina quando o Bolsonaro morrer e aí não ter, de fato, mais comando nenhum. Porque hoje existe um comando, mas com um ruído muito grande de comunicação, porque o Bolsonaro tem as limitações para falar com as outras pessoas. Quando ele morrer, todo mundo vai sair falando, olha, antes dele morrer, a Michele vai falar, ele falou para eu apoiar tal. O Flávio vai falar, não, ele falou para eu apoiar tal. O Eduardo falou para eu apoiar tal. O Carlos falou para eu apoiar tal. O Tarcísio vou falar para apoiar tal. Então, assim, as críticas públicas, o Nicolas vai por outro caminho, porque o Nicolas já está brigando com o Eduardo. Então, assim, eles vão começar a se matar... brigando pelo espólio do bolsonarismo, e não vai ter mais aquela figura com mão de ferro que obriga todo mundo a esconder suas críticas, porque o incriticável agora é o Flávio, porque ele tem a bênção do Jair. Quando o Jair morrer e ninguém mais tiver uma bênção, ou ninguém mais souber quem é o abençoado do bolsonarismo, todo mundo se sentirá legítimo para ser esse abençoado e para criticar os outros candidatos à bênção, né? Eu queria... O Sam, você sentiu isso também? Porque quando eu entrevistei o Flávio aqui, me deixou claro que é o que o Kim falou. Ele tinha a bênção do... Assim, o Eduardo queria uma coisa, a Michele quer outra, mas aí chegou o Bolsonaro e falou, não, é você... Eles fizeram um acordo lá e todo mundo meio que baixou a cabeça a contragosto. É isso mesmo que você sente? Exato, e tem mais uma questão que, obviamente, quando a gente tá falando de Jair Bolsonaro, no momento a gente tá ouvindo de terceiros, porque o Jair tá incomunicável. E só colocar mais uma questão. No final do ano passado, o Kassab esteve aqui e deixou muito claro que o preferido dele era o Tarcísio, né? Exato, mas pelo menos o que eu escutei de terceiros, como eu tô falando, né, é que o Bolsonaro em si também ficou muito irritado com essa situação envolvendo o Vorcaro. Que ele reagiu mal a isso.
porque de fato ele fez uma escolha, isso sai... E ele não, você acha que ele não sabia também? Provavelmente não, né, Madá? Assim, você acha, Madá? Tem aí um ruído de comunicação que a gente não tem como apurar no momento. A gente não tem como perguntar pra ele, né? E também tiraram o celular do Bolsonaro. O que está acontecendo agora é uma mudança tecnológica. A família Bolsonaro continuou fazendo o que sempre fez a vida toda. E outros políticos também, de esquerda, de centro, Ciro Nogueira. Só que agora fica tudo registrado no celular. Então a gente não sabe o que acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro, em 2021, fez um tweet sobre um tal de Daniel que promovia festas com os poderosos. Você leu isso aí, né? Promovia festas com os poderosos e depois gravava tudo para chantagear as pessoas que estavam no poder. Isso em 21, tá? É um negócio longo, que aí ele fala de Cuba, não sei o quê, mas o negócio é que ele falava Daniel e as festas. O outro, que era sobre o Vorcaro mesmo, é quando em 24, 2 funcionários da Caixa Econômica Federal impediram o governo Lula de absorver o banco do Vorcaro. A Caixa ia comprar. 2 funcionários deram parecer contrário, porque tinha muita operação suspeita, funcionários de carreira, tá? Sabe o que aconteceu? O Lula demitiu os 2. O governo do Lula demitiu os 2 funcionários. Nossa. Em 24. E aí o Bolsonaro postou sobre isso. E, inclusive, nas primeiras escutas do Vorcaro, que é a escuta dele com a moça lá, a história da Peleleca, é que depois do Peleleca ninguém lembra mais nada, né? Mas ali no meio tem ele reclamando que o que o Bolsonaro falou tinha atrapalhado muito ele. Então, assim, pode ter mudado de ideia, pode. Pode não saber. Nós não, na verdade, nós não temos como saber em que pé ficou esse negócio. Vocês Voltou atrás, não sabia, não sei. O Intercept tinha ameaçado de soltar as coisas do Eduardo. Já soltou ou não? Então, cada um vai ter a sua opinião sobre essa coisa do veículo jornalístico ficar ameaçando. Enfim, a questão é que não... Na tua opinião, o que você acha? Eu acho que não vai surpreender ninguém se mais ligações entre o Flávio e o Vorcaro vierem à tona. Eu acho que isso é uma coisa que está até um pouco consolidada, porque o próprio Flávio falou numa entrevista que podem surgir vídeos, que eu entendi da fala dele, que eram vídeos que ele mandou pro Vorcaro da produção do filme. Então, tinha uma conversa ali, tinha um fluxo de conversa ali intenso. E você pega as primeiras vezes que o Flávio falou sobre isso, ele omitiu isso completamente. Total. Ele falava como se o Vorcaro fosse um desconhecido dele, o que não era o caso. E assim, aí, eu acho que teve uma ideia muito boa do pessoal do Intercept, mas foi muito arriscada, que foi acharem o Flávio Bolsonaro numa coletiva lá na STF, e o repórter deles, que é o Thales Alcântara, ele perguntou, só que isso é arriscado por quê? Ele pergunta pro Flávio, se o Flávio responde sim, eu conversava com o Vorcaro na frente de todos os jornalistas, eles perdem o furo. Só que ele negou, e aí pronto, tipo assim, eles tinham ali o Flávio negando horas antes deles publicarem a reportagem, mostrando que ele não tá falando a verdade. Tanto que ele teve que voltar atrás. Então, nesse ponto aí, foi muito inteligente o que eles fizeram de mostrar que a contradição ali ficou muito nítida, né? Então, você viu ali o bolsonarismo meio em parafuso nas horas ali, tentando entender o que estava acontecendo. Tanto que a reação do Zema veio muito nesse momento em que, cara, tipo assim, tava muito ruim e até eles tentarem construir uma narrativa, que aí vai ter gente que vai se convencer, vai ter gente que não vai, mas era uma narrativa no primeiro momento muito ruim ali também, que não se sustentava. Até a entrevista dele na Globo News no dia seguinte, ainda tinha uma narrativa muito ruim, que ele foi, tipo assim, um pouco devorado pelos jornalistas ali que estavam fazendo o trabalho deles, porque realmente, assim, o que ele falava não tinha base nos fatos. E aí, só depois que ele meio que tentou ali repetir algo à exaustão pra base, mas ficou só na base. Então, mas não combinaram o discurso, porque ele fala que foi pro filme e tem muita gente falando que não foi pro filme, né? E aí? A produtora nega, né? A produtora nega. Tem mais gente que nega. Não, o Eduardo também. Não, quem é que nega? O Paulo, o Figueiredo? Tem mais gente que nega. Não, Eduardo, Pink Cérebro, eles uma hora falam uma coisa, outra hora falam outra. Mas qual que é a versão agora deles? Aliás, eu queria até perguntar um pouquinho qual é a última versão. Qual que é a versão? Não tem só os 134 milhões. Não? Não. Eu sei que o Eduardo negou que foi pra casa dele, porque estavam falando que foi pra casa dele, certo? Tem esse dinheiro, tem o dinheiro daquela empresa. Mas é engraçado que o pessoal fala como a gente estivesse falando 164 mil, que também é muito dinheiro, mas estamos falando em 164 milhões por um filme.
Qualquer filme é muito dinheiro. E só pontuar uma coisa sobre isso, que assim, na nossa vida pessoal, vamos supor que você precisa, sei lá, pedir R$500 emprestado. Pô, o Lene, quando me pede R$1.000, eu já falo, pô, Lene, Já é R$1.000? bastante, Não, né? mas Já assim, Imagina chegar pra mim, ô Vilela, você tem 164 milhões? Eu falo, Lene, Não, então, retire-se daqui. mas aí que tá, você que tá assistindo, você vai fazer isso com quem? Com quem você tem uma confiança ali, com quem Exato. você não vai chegar num cara desconhecido e falar, ô, me Nunca. manda aí quinhentão. O Flávio Bolsonaro, ele falava, pô, meu irmão, tamo junto, não sei o quê, às vésperas do Vorcaro ser preso. Então. E isso passa um recado muito ruim pra ele, de que ele era próximo do Vorcaro, por mais que ele fale que não. Porque não era um empresário aleatório que ele tava pedindo. Eu tava pedindo R$5.000, cara. Exato. Então, assim, não se sustenta na lógica mesmo, né? E muita gente andou nesse jatinho do Vorcaro também. O que tem de gente aí que... Era a frente ampla, você já tinha, né? Tinha de tudo. rapaz. Você sabe que eu tenho uma oração que eu faço desde o dia que esse homem foi preso. Que é o que? Não, É assim, que não ou tem que uma Deus foto... meta o doido na cabeça de alguém, ou que dê uma falha de computador. Ah, sim, que ninguém alguém dê entende, na mas nos que dentes. vaze tudo. Também eu, acho. eu entendo. Eu tô torcendo pra isso. Na minha Foto, vídeo, tudo. os vídeos de Trancoso, Você imagina? os vídeos do Vorcaro. Você imagina vão aquelas acabar reuniões com- também do é. uísque lá em Londres. Imagina que legal ver aquelas imagens do pessoal A tomando reunião uísque. do uísque, não teve uma reunião que foi uma homenagem ao ministro do Supremo? É. E que tinha o badge ou... Ah, isso eu não sabia. Tinha um Tinha um badgezinho brochinho. em comemoração. Que era pro after, Não, né? que é no after, quem tinha o broche, a garota de programa de luxo estava paga. Cara, Você imagina, eu Mano, queria olha, filmagem de tudo que isso. inveja, quer dizer, que absurdo Não me desses con- ou, quer caras. dizer, eu não tava lá. Que você também, olha, o Kim e o Vilela, eu achava, Eu nossa, tenho uma. Eu tenho, eles são Kim, importantes, eles são Kim, famosos. A gente não ser convidado pra essa festa, É. a gente não iria. Mas a gente nem Vocês ser não foram citado. convidados pra uma. A gente tá mal, hein? Ai, de gente, amizade vocês aí. não- Eu achava, nossa, o Kim é importante. Nada. Vilela aí tá bombando no Nada. podcast. Trancoso, Loser. nada. 2 losers, não Dinheiro nunca deu pra mim. Oh, nada. foram nada, nem uma garrafa de uísque, nem um pacote não, de eu tô. pipoca. Não. Eu Olha, tô olha, falando aí de olha o mais de fundo 100 da milhões. sala dele. Olha o fundo. Tem Vamos um falar- negócio de mangá. O cara não tem dinheiro pra passar um reboque. Coloca página de mangá na parede. Ô, primeiro respeita que isso é estilo, tá? Não é. eu não Estilo quero ficar feio, passando estilo zoado, reboco, né? não. Que chama. Tem aqui, ó. Aqui tem One Piece, tem Boku no Hero, entendeu? Olha tem só. Gantz. O senhor respeite. É por isso que você não é convidado pras festas do Vorcaro. Vai chegar com esse papo Vai chegar aí, com o papo de mangá, de acabar a anime. festa. É. Pô, Kim, ajuda aí também, né? Mas, o Kim, agora sei falando lá, sério. às sério. vezes ele convida umas suecas cosplayer lá, É. não sei. Não fala de blondes. Ó, Kim, sério agora. Cara, claro que deveria se ouvir nos corredores alguma coisa sobre essas festas, mas esses convites eram abertos ou era uma coisa de grupo secreto? Como que funciona isso? Eu tenho uma curiosidade, como são esses porões aí de Brasília? Porque, pô, mesmo que você não participe, você escuta histórias, né, o Kim? Pode falar como, assim, o que você sabe e o que você escuta de história. Não, primeiro uma curiosidade, antes que eu esqueça. A gente, em determinado momento, estava lá na sala cofre da CPMI do INSS, todos os dados de um dos celulares do Vorcaro, um dos principais celulares do Vorcaro, né? Infelizmente, eu não consegui entrar na sala cofre antes que o Supremo mandasse retirar. Por quê? Em parte, eu acho que por causa de investigações, mas o boato forte que corre é de que o Supremo mandou tirar por causa dos vídeos das festas e não por causa de mensagens criminosas. E outra informação que correu bastante nos bastidores também, muito engraçada, é de que, eu não vou revelar aqui o nome, mas que uma parlamentar teria ingressado na sala cofre do Vorcaro e que outros 2 parlamentares teriam em determinado momento reparado que esta parlamentar estava assistindo a várias imagens e vídeos do Vorcaro em si, né? E aí, na saída da sala cofre, esta parlamentar teria comentado: nossa, o do Vorcaro é grande. Cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Deixa eu aproveitar isso. Aumentando o tamanho do Billy Liu do cara. Você imagina as imagens que deve ter então, né? Inclusive, eu queria aproveitar que o Kim deu esse gancho pra mostrar, enfim,
não é novidade porque a gente... Pra mostrar o quê? Não, Ei, calma, calma, Kim. Depois calma. meu filho vai ver isso É, aqui. calma. Que é isso? Calma. Não. Ó, eu queria mostrar porque o Kim falou desses dados estarem ali esses dados foram extraídos pela Polícia Federal de um dos celulares do Vorkar, agora eles já acessaram mais celulares, e a gente já publicou no Metrópolis algumas matérias, eu tive acesso a parte desse material, e eu queria mostrar para as pessoas como é. Então, esse software extrai o material e ele separa em pastas. Ó, isso aqui tá no meu celular de jornalista, então não venham, né, não tirem meu celular de mim, fazendo favor. Tá. Enfim. E aí ele separa por pastas, só que são pastas muito aleatórias, tá vendo? Então tem número 0, 5, 7. Mas não tem nada relacionado com. Não. Não tá separado assim. Não tá organizado. Então, por exemplo, a pasta 7 que eu já abri, eu sei que são as conversas dele com a Marta. Então eu vou abrir aqui, ó. São todas as conversas dele com a Marta. E aí a gente fez no computador, que é mais fácil, óbvio. Mas a gente foi Passa uma inteligência artificial. pesquisando por tópicos Tá. e tal. Por palavras. Pra ver o que tinha. Mas é só pra mostrar mesmo que é uma coisa muito... Eu tenho que tomar cuidado com o meu celular, tá? Mas enfim, só pra mostrar mesmo que é uma coisa muito complexa, assim, é super dividido. Tem até o manual da... Mas nessas pastas não tem imagens também, ou tem aí? Tem imagens, tá. tem imagens, tem prints. Prints ele dava, inclusive as conversas que, segundo a apuração Tá faltando, da Andresa Matais do Metrópolis, são as conversas, e também da Malu Gaspar do Jornal Globo, são as conversas que ele teve com o Alexandre de Moraes na véspera de ser preso. Parte dessas conversas, o que ele fazia? Ele escrevia no bloco de notas, dava um print, e aí ele mandava esse print pro Alexandre de Moraes, supostamente. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Os caras tinham um esquema pra não Não, ficar... o que você... Desculpa, é inacreditável, tá? Porque isso é muito burro. Isso Por quê? É muito burro. Por quê? É burrice fazer isso? Não, Porque o print porque tá a lá, Polícia o print tá no meu Federal- celular aqui, algumas das mensagens dele tá. tá aqui, porque ficou salvo. Exatamente. A Polícia Federal não consegue ver a mensagem de visualização única, mas ela consegue ver o print que você deixou no seu bloco de notas com a com o que você usou para fotos de visualização única. Então, isso para mim é assustador, isso mostra muito sobre o Brasil. Até o cara que rouba bilhões de reais, dezenas de bilhões de reais, ele é burro. Até os nossos canais são burros, são amadores. O cara deixou um print do bloco de notas que ele usou como mensagem de visualização única para esconder a mensagem. Mas então, o que me pergunto não sei se vocês conseguem responder isso, Sam. Eu acho que você tá mais até por dentro, porque você tá lá acompanhando isso bem de perto. Cara, por que tá demorando tanto assim pra sair tudo? Ou tem alguém segurando, ou não pode? Por que ninguém coloca... Por que a gente vê em doses homeopáticas? Por que o Intercept consegue alguma coisa? Ou alguém fala... Como que funciona isso? A imprensa... Algumas têm mais acesso ou estão conseguindo apurar melhor? Como que funciona? Só aproveitar o gancho do que o Kim falou, porque eu abri uma pasta aleatória aqui. Cuidado. E achei um dos prints que o Vorkaro mandou para Alexandre de Moraes, Tá. ó. 17 de novembro de 2025, 5h26 da tarde. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Então ele teria mandado essa mensagem. Isso aqui, como o Kim falou, isso é um print que o próprio Vorkaro deu do bloco de notas dele, e ele pegava esse print e mandava pro Moraes com visualização única. E aí Tá. ficou salvo no celular dele esse Putz. print, ele foi preso e o celular apreendido. Então foi por isso que a gente sabe que ele conversou. Ele provavelmente teve mais conversas. Mas não tem a resposta do... Não tem a resposta do Moraes. Tem joinha que ele deu lá Sei. reagiu com joinha e tal. Mas respondendo isso, eu acho que depende muito de como se obtém isso. Porque Mas todos têm acesso a tudo ou não? Algumas pessoas têm mais acesso? Não, porque você pode ter acesso ao que tá do material do Vorkaro. Quando a CPMI do INSS teve acesso a esse material, lá era uma fonte. Outra fonte é a própria Polícia Federal. Outra fonte, que muita gente não pensa sobre, são os próprios envolvidos no caso. Então, por exemplo, esse caso do Flávio. O Flávio mandou o áudio pro Vorkaro. Se for do interesse do Vorkaro implicar o Flávio nisso de alguma forma, ele solta, ele manda, o advogado dele manda pro Intercept o áudio do Flávio. E aí semana que vem é do interesse da defesa do Vorkaro, sei lá, implicar o governo Lula na história, ele vai soltar alguma coisa referente a, por exemplo, a reunião do presidente Lula com o Vorkaro. Então meu chute, tá? Isso é chute, eu não sei. Também não quero ficar chutando fonte de colega. Mas que o Intercept não teve acesso a isso via PF. É o meu chute. Mas, assim, é baseado em instintos. Assim, eu tô com 30 anos, eu fiz já investigativo. Sempre foi muito mais fácil você obter do advogado. Porque o funcionário público, para te dar alguma coisa, se rastrearem até ele perde o cargo de estabilidade. Porque eu tenho... O que chega na minha mão
seja segredo de justiça ou não, eu tenho o dever com o meu público de publicar. Certo. Quem tem o dever do sigilo é o funcionário público. Então, assim, às vezes em que eu obtive algo de Ministério Público, de agente penitenciário, que também tem acesso a processos criminais, é quando, assim, era um escândalo muito grande que a pessoa, por dever de consciência, não conseguia mais segurar. Não eram, assim, escândalos políticos já correntes, entendeu? Se eu obtenho, vamos dizer, um caso específico de meninos na FEBEM, que agora, na época era FEBEM, Fundação Casa, que estavam sendo estuprados e existia meio que um comércio ali. O cara de lá de dentro catou tudo que era sigiloso e vazou porque ele não conseguia mais conviver com aquilo. Então, assim, precisa ser algo muito forte para um funcionário ceder. E eu vejo também uma ilusão muito grande. As pessoas falam, não, porque o cara é de esquerda, então ele vazou o negócio do Flávio porque a PF é de esquerda, não sei o quê. Gente, o cara vai antes ver o dele, ele não vai vazar para favorecer um político momentaneamente e perder a estabilidade dele no emprego para a vida inteira. Não, com certeza. Então, essa versão dos advogados, para mim, foi a primeira. Se eu fosse advogada do Vorcaro, eu já estaria com tudo isso na mão. Começo a apertar ele, você solta um. Não saiu a delação dele, né? Não, inclusive notícia de 1h30 atrás, mais ou menos, é que ele foi transferido de cela. Então restringiram na PF lá em Brasília a visita dos advogados do Vorcaro. Não tiraram, restringiram, então diminuíram a frequência e trocaram ele de cela. Isso pode sinalizar algumas coisas. Pode ser um sinal de que não estão satisfeitos com o que o Vorcaro está entregando até agora. Lembrando que outro ponto importante, o ex-diretor do BRB, apuração da Manuela Alcântara, jornalista do Metrópolis, de que ele fechou a delação dele, então ele fechou acordo de confidencialidade com a PF e a PGR, e dependendo do que o ex-diretor do BRB entregar, pode esvaziar a delação do Vorcaro. Então existe aí uma corrida contra o tempo, que talvez essa mudança de cela seja para pressionar para o Vorcaro entregar algo mais substancial para a delação dele ser validada, porque a PF, a PGR, o próprio ministro André Mendonça podem não aceitar a delação do Vorcaro. Então, se ele entregar coisas que a PF já descobriu, ou coisas que não têm relevância, não precisa aceitar, ele vai ficar muitos anos preso a mais. Então ele tem essa consciência e talvez o movimento seja nesse sentido. Né? E ele tem que indicar alguém acima dele, né? Porque a delação só vale se você indica quem é o chefe, porque senão vai o CEO da empresa delata o faxineiro, não pode. Então, assim, quem que está acima dele? Que é a grande questão. Se ele entregar um ministro do STF ou dois, vai valer? Vamos colocar o Kim, então, para fazer a participação final, porque ele tem horário e a gente tem outro participante também para entrar. Então, Kim, em cima de tudo que foi falado aqui, faz um fechamento. Então, o que você acha que vai ser daqui para frente, o que pode aparecer, tua análise de tudo. Primeiro ponto, eu acho que eu concordo com o que falaram sobre... Epa, tem problema na câmera aqui? Deu uma travada na sua câmera. Travada. E ainda não... Aí, agora tá uma faixa preta em cima. Caramba, hackearam Nossa, estão hackeando você. É o Carlos Bolsonaro. A quem interessa me calar em relação ao caso do Banco Master? A quem interessa? Aí, agora voltou. Vamos lá. Então, primeiro eu concordo que existe uma estratégia da defesa de falar o seguinte: olha, rapaziada, vocês não vão salvar o meu amigo aqui? Né? Vocês não vão ajudar? Quem do Supremo está envolvido? Quem do Planalto está envolvido? Flávio Bolsonaro está envolvido? Vocês não vão ajudar a tirar o cara aqui da cadeia? Ele está falando para começar a vazar coisas de vocês. Então, vocês fiquem espertos que a gente tem esse material contra vocês sabem, só que vocês não estão sendo competentes o suficiente para salvar a vida do meu cliente aqui. E vale lembrar também que o Vorcaro ele é fraco, o Vorcaro é um playboy, o Vorcaro é um bom vivan. Diferente de um Zé Dirceu, que é um guerrilheiro, e é um cara que, eu roubei, o Lula roubou, não interessa, eu vou ficar calado até o final, porque eu tô com o partido, não vou entregar ninguém, porque o meu negócio é o projeto de poder, não é o dinheiro, não é só dinheiro no bolso, é o projeto de poder. O Vorcaro não, o Vorcaro teve um ataque a ponto de socar a parede e ficar sangrando a própria mão, porque não aguentou ficar preso ali 2 semanas, ele já estava tendo esse ataque. E aí trocou de advogado, que é você passar um recado também. Tem advogado criminalista que faz delação, que não faz, trocou para um que faz, para dar o recado que iria fazer. E
e ser mandado ali, ser mudado de cela, de instituição. Então, o primeiro ponto é esse. Mas existe um outro ponto, quando tem uma estratégia de uma investigação que depende de opinião pública para avançar, porque mexe com interesse político muito grande, existe uma estratégia já utilizada há algum tempo, e eu acho que o mais marcante é o caso da Lava Jato, que é o seguinte: primeiro, você vaza um indício menor, né? O Ministério Público, a Polícia Federal, ou às vezes o próprio juiz, vaza um indício menor. Eu lembro do caso do Eduardo Cunha. Tinha uma acusação mais leve ali na Lava Jato contra o Eduardo Cunha. Aí ele se defendeu, falou, não, imagina, foi pego de surpresa, a defesa foi pega de surpresa, vai provar na justiça, tem confiança na justiça, vai provar a sua inocência, e todo mundo conhece a sua reputação, é uma tentativa de ataque político, ou conjunto de tudo isso, beleza. Aí depois vem uma prova mais contundente, depois dessa negativa inicial. Depois dessa negativa inicial e da prova mais contundente, o discurso fica mais ameno, né? Fala, olha, isso de fato aconteceu, mas tem explicação, tem fundamento X, Y, Z. Aí passa para a fase do escárnio. Aí passa para a fase da humilhação pública. Que eu lembro que no caso do Eduardo Cunha, foram 2 pontos. Primeiro, para deixar a defesa dele bizarra, mostraram que a declaração dele é de que ele estaria vendendo carne enlatada no Catar. Falando, meu, Eduardo Cunha, o que você tem de negócio de vender carne enlatada no Catar? Você quer fazer quem de otário? Essa foi uma desmoralização. A outra desmoralização é mostrar que o dinheiro do Petrolão estava pagando aula de tênis para a mulher dele. Aí fala, meu, aí foi pro esculacho. Então, assim, se isso estiver sendo feito em relação ao Flávio Bolsonaro e não for a defesa dele passando o recado, eu acho que seja mais provável a defesa passando o recado. Mas, se for estratégia de destruição de imagem por etapas, né, utilizando provas de crimes que eles possuem, eu diria que tem mais uma etapa para deixar mais contundente e desmontar a narrativa de que foi para filme, porque assim, gente, pelo amor de Deus, né, o Parasita custou metade, né, ganhou Oscar e custou metade do filme, daquele filme rocambolesco com aquele roteiro tosco do Bolsonaro. Claramente a gente sabe que esse valor não iria para o filme, não é um absurdo. Todo mundo que trabalha com audiovisual sabe que esse valor é um absurdo. Teria que ser muito efeito especial, teria que ter um filme de época, e mesmo assim dá para fazer muito mais barato. Então, com certeza esse dinheiro, ou totalmente ou parcialmente, não foi pro filme, né? Sim, que a justificativa deles não, tem o Jim Caviezel. Eu falei, mano, calma, é o Jim Caviezel, já ninguém lembra mais dele. Não é o Pedro Pascal, né? Não é a Ana de Armas, não é a Sydney Sweeney que vocês estão contratando. Calma lá, meu. Né? Então, eu acho que ainda vem uma desmoralização em relação ao verdadeiro destino da maior parte desse dinheiro. Eu diria que se tiver uma outra etapa, seria a desmoralização. Seria mostrar alguma coisa bizarra que gastaram com esse dinheiro, seria mostrar alguma coisa que deixaria tosca a defesa para finalizar a desmoralização pública. E para fechar minha participação, a minha aposta em relação ao escândalo do Banco Master: algum grande envolvido vai cair. Por quê? Porque os grandes bancos, que têm um oligopólio no nosso país, e são instituições financeiras muito poderosas, ficaram incomodadas com o Daniel Vorcaro. Porque os grandes bancos, eles fazem o lobby, eles aprovam algo no Banco Central, ou na CVM, ou no Congresso Nacional, que beneficia o seu oligopólio, e eles mantêm o seu oligopólio atuando de maneira legal da perspectiva operacional, né? Aí chega o Vorcaro e chuta o pau da barraca. Ele não só faz lobby, compra políticos, agrada os políticos para ter aquilo que o beneficia, mas ele opera ilegalmente. As próprias operações que ele opera financeiramente são ilegais e ele obtém uma vantagem competitiva grotesca em relação às instituições financeiras tradicionais. Então, por que as investigações, por que tudo isso ganhou a força que ganhou e não simplesmente foi derrubado pelo Supremo e pelo Planalto agora? Porque os bancos, que são instituições poderosíssimas, querem uma cabeça. Eles não aceitam que nenhuma cabeça seja entregue para não passar o recado de que, olha, a qualquer dia, qualquer um na Faria Lima pode virar um novo Vorcaro e, mais uma vez, bater, né, no oligopólio institucional que os grandes bancos têm. Então, na minha avaliação é o seguinte: está tendo uma guerra de facções agora, de pessoas envolvidas no escândalo do Banco Master. O que se escuta por aí, né, é de que as coisas que vazaram do Toffoli foi a mando do Lula,
porque o Lula queria aliviar a pressão em cima do PT da Bahia, e o Lula tem um ressentimento com o Toffoli, que foi o Toffoli que, quando o Lula estava preso, não deixou ele ir para o velório do irmão. Então o Lula tem um ressentimento desde aquela época com o Toffoli e teria colocado a Polícia Federal para vazar isso em cima dele. Aí o Toffoli, em retaliação, também operando coisas na imprensa em relação ao Augusto Lima, e no meio de tudo isso, né, Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira também tentando que a cabeça que caia não seja dele, seja ou do PT, ou seja de algum do Supremo. Então, tinha tanta gente envolvida no escândalo que não eram vários amigos envolvidos no mesmo escândalo, eram vários inimigos envolvidos no mesmo escândalo. E agora que estourou e eles sabem que alguma cabeça precisa ser entregue, eles estão lutando desesperadamente para que não seja deles e para que seja da facção adversária, ou que no mínimo, se não for uma facção adversária, que seja uma facção que não seja a deles. Então, a minha aposta, alguma cabeça grande vai cair, mas não serão todas as cabeças grandes envolvidas que vão cair. Valeu, gente, boa noite aí. Valeu, Kim, brigadão, hein. Até mais. E aí, Madá?